Se você é brasileiro e não tem uma Durepox em casa, eu sinto muito, mas eu vou confiscar o seu certificado de brasileiro, porque isso é impossível. Todo brasileiro que se preza tem que ter em casa Durepox. Na verdade, Durepox é a marca, né? Seria epóxi, massa de epóxi. Eu costumo comprar dessa. Gente, isso aqui não é publi, obviamente, porque uma pessoa que tem 10 inscritos no canal não tá ganhando para fazer publi para 10 pessoas, né? Enfim. Bom, o que é esta bendita massa, né? Para quem não sabe, acho que a maioria sabe, deveria saber, que vem essas duas massinhas, né? Uma escura e uma branca. Como é que a gente usa? A gente pega uma parte dessa escura e uma parte dessa branca, certo? Proporcional, a bem dizer, igual, né? Então, se eu peguei 1 centímetro desse, eu vou pegar 1 centímetro desse. Como é que a gente faz isso? Eu pego normalmente uma tesoura e vou cortando basicamente igual. Então, o que é que você faz? Você pega essas duas massas, você mistura, mistura, mistura. Pode botar debaixo d'água? Pode. Inclusive, ajuda até a misturar. Então, ela vai ficar uma massa acinzentada. O que é que você faz com essa massa? Essa massa serve para N coisas. Então, por exemplo, uma coisa que me ajuda muito sabe a pia do banheiro? Pia em geral, enfim. Normalmente a gente passa o véio da rosca, né? Aquela fitinha branca, né? Para depois você rosquear ali o sifão, para não vazar nem nada. Às vezes, por mais que você tente, faça tudo bonitinho, fica vazando. E aí não tem muita paciência, né? A gente tem que ter agilidade e praticidade nessa vida. Então o que é que eu faço? Eu faço uma massinha dessa, né? E aí eu vou fazendo como se fosse uma minhoquinha e vou botando ao redor. Ele diz, assim, na caixinha, ele vai dizer o tempo aqui de secagem. Normalmente de 1 a 2 horas. Vai secar ali, ela vai endurecer de 1 a 2 horas. Bom, qual é a dica de hoje? Aqui em casa, a gente mora num apartamento que já é um pouco antigo. Então, aquela caixa de luz, sabe a caixa de energia, onde você tem não é o disjuntor, é o disjuntor? Enfim, os pitocos lá, certo? As travinhas para desligar a luz geral, ela fica num negocinho de ferro. Hoje, inclusive, isso nem se usa mais, é de plástico e tudo, enfim. E aí ela tinha uma portinha. Essa portinha, ela até fechava, né? Toda de ferro e tudo. Ela até fechava, mas às vezes ficava difícil de abrir. Então imagine você numa correria, alguma coisa leva choque, deu um curto-circuito e tudo mais, enfim. E para abrir, né? Enfim. Então, para evitar isso, eu terminei tirando essa portinha. E aí, obviamente, aquilo ali ficava exposto. Não quero que aquilo fique exposto, né? A umidade, a questão de oleosidade, né? Gordura na cozinha e tudo. Porque fica na cozinha. Então, qual foi meu pensamento? Bom, ele tem, né, eu vou mostrar depois para vocês. Ele tem, né, como se fosse uma moldura de ferro. E como é que eu ia fazer para tapar aquilo? Pensei em um quadrinho. Mas como é que eu vou prender esse quadro? Poderia botar fita dupla face e tudo, mas pelo calor não ia segurar muito, né? Um ambiente quente e tudo, enfim. Então eu decidi usar o Durepox na parte de cima, né, dessa, vamos dizer, moldura de ferro. Porque não dá para furar, né? Até porque você vai furar, você não sabe o que é que tem ali atrás. Naturalmente tem fio, né? Então, obviamente, enfim, se ele levar um choque em 2 segundos. Então eu fiz a massinha, certo? Você pega essa massinha, inclusive molha, né? Não tem problema nenhum, pelo contrário, ajuda e tudo, fica mais maleável. Então vamos dizer que vamos usar aqui seja, vamos dizer aqui seja a moldura, né? Aqui tem um buraquinho, e aí foi o que eu fiz. Eu botei o Durepox aqui em cima. Então você dá uma grudada, certo? Para ele fixar, e depois você vai moldando. Para quê? Para ele ter uma pontinha para depois que o quadro possa ficar pendurado, né? Como se fosse ali um ganchinho, certo? De tal forma que você vai pendurar o quadro e ele não vai cair. Você pode até fazer dois, certo? Porque aí fica mais de boa, porque você não tem que sempre deixar ele centralizadinho, qualquer besteirinha ele vai pro lado. Eu fiz no meio mesmo, fiz maiorzinho. Então você gruda ali o Durepox, né? Você vai moldando ali, né? Você deixa ele bem,
rente, né, na superfície, e depois você vai com calma segurando assim uma parte para que ele não descole, né, você vai puxando, certo? E aí ele cria esse ganchozinho, né, você vai criando, você vai moldando, e aí você depois coloca o quadro, você espera, né, um tempinho, mas enfim, me serviu porque eu tapo, né, esse quadro de energia e boto um quadrinho. Vou mostrar para vocês. Olha, antes disso, né, porque eu já vou terminar o vídeo só mostrando lá, se inscreve no canal, curte o vídeo, se tiver outras ideias aí, deixa nos comentários, beleza? Dá like, que pô, assim, uma super dica dessa, né, dizendo que todo e qualquer brasileiro tem que ter Durepox em casa. Gente, gambiarra é uma das coisas mais brasileiras do mundo. Inclusive Durepox, depois eu vou tentar trazer alguns outros vídeos usando Durepox para N coisas, até para tapar buraco de parede. Não tem um mouse, né, que tem Durepox? Bota ali, depois só passa uma tintinha. Vou mostrar para vocês como é que ficou lá no quadro de energia. Bom, gente, conforme prometido, aqui está o quadro, certo? E aqui atrás é onde fica a bendita caixa de luz. Vocês percebam que, né, é bem antiga. Então, esse daqui é o Durepox, certo? Então, o que foi que eu fiz? Fiz a massinha, fui grudando, certo? E depois fazendo aqui, ó, moldando ela para ficar, né, como se fosse um ganchinho. E aí, olha, depois só pendurar o quadro. Pronto. Aqui, ó, eu tô vendo até pelo vídeo. Ai, meu Deus. Tô vendo até pelo vídeo que tem até massa aqui, eu preciso até limpar. Certo? Ah, uma outra dica que aproveita e vale é sempre colocar para que serve, né? Cada interruptorzinho desse, né? Para facilitar. Então, é uma dica que vai junto com a outra. Então, entenderam, né? Bota aqui a Durepox, né? Deixando com que ele fique bem fixo a superfície, e depois você vai moldando com os dedos para ele ficar, né? Ó, mais para frente. Você pode botar um de um lado, outro de outro, ou fazer um só e deixar o quadrinho.